bem-vindos a mais um podcast Crime! Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda sexta-feira, às 20 horas, conto um crime baseado num fato real. Antes de seguirmos, eu gostaria de agradecer aos comentários e aos novos inscritos do nosso último podcast. Eles são muito importantes. Inscreva-se, dê like, comente, divulgue, manda, compartilha com papai, mamãe, passarinho, periquito, vizinha e ajude ao canal continuar crescendo. Para vocês, esses comentários, esses compartilhamentos para o ouvinte é quase nada. Para o canal é muita coisa, eu agradeço mesmo. No último podcast, quem manda aqui sou eu. Falamos de Nhu, presidente do Vietnã do Sul, que entrou no poder com apoio dos Estados Unidos. O poder subiu a cabeça, exagerou na dose. 3 anos depois, foi assassinado pela CIA sob a chancela do presidente Kennedy. Hoje, falaremos do governo dos Estados Unidos, como ele começou a não gostar mais do trabalho de Nhu. E esse governo resolveu colocar a CIA para fazer os seus negócios. E a CIA foi muito eficiente no seu trabalho contra Nhu no Vietnã. Título: CIA trabalhando. Nhu Dien, assassinato. 1963. 1963 foi o golpe militar apoiado pelos Estados Unidos no Vietnã do Sul, que derrubou o governo e resultou no assassinato do governador de Saigon, Nhu Dinh Diem, e seu irmão, Nhu Dinh Nhu. Embora generais do Vietnã do Sul sejam os responsáveis diretos pelo golpe de Estado, o governo Kennedy apoiou-os com entusiasmo e lhes ofereceu o apoio da CIA. Mas, antes de irmos para a sequência de fatos, é importante darmos uns nomes aos cidadãos envolvidos diretamente no caso. Falaremos do vice-secretário de Estado, W. Avery Harriman, do vice-secretário de Estado para o Extremo Oriente, Roger A. Hilsman, secretário do Governo de Segurança Nacional, Michael Forrestal, embaixador dos Estados Unidos no Vietnã do Sul, Henry Cabot Lodge, nosso conhecido já do último podcast. Diretor da CIA, John McCone. Chefe de operações da CIA no Extremo Oriente, William E. Colby. E o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. O papel da CIA no golpe de Estado em Saigon já está há muito tempo estabelecido. Mas ainda restam controvérsias sobre quando e como o presidente John Kennedy passou a investir todo o seu peso no apoio a generais golpistas no Vietnã do Sul. Uma versão muito amplamente aceita afirma que altos funcionários conspiradores de Washington, entre os quais o vice-secretário de Estado, Avery Harriman, o vice-secretário de Estado para o Extremo Oriente, Roger Hilsman, e o secretário de Conselho da Segurança Nacional, Michael Forrestal, teriam conspirado para que as coisas acontecessem como aconteceram. Segundo essa versão, aquela claque de conspiradores esperaram que o governo estivesse fora de Washington num fim de semana em agosto de 1963 e aproveitaram o momento para fazer chegar uma instrução ao embaixador dos Estados Unidos, Henry Cabot Lodge, no sentido de que desse apoio
ao golpe dos generais no Vietnã do Sul. Segundo essa narrativa, outros altos funcionários, principalmente o diretor da CIA, John McCone, ficaram enfurecidos quando souberam da manobra e denunciaram o que ficou conhecido como Hillsman Cape em reunião do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos do dia 26 de 8 de 1963. O que teria levado o presidente John Kennedy a rescindir as instruções enviadas a Cabot Lodge. No final de 1909, foram divulgadas gravações reais do áudio das reuniões do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos sobre o Vietnã, realizadas durante aquela semana crucial em 1963. Provavelmente porque o presidente Kennedy tinha um sistema de gravação instalado no seu escritório na Casa Branca e no Cabinet Room, onde eram realizadas as reuniões do Conselho de Segurança Nacional. Essa prova, combinada com documentos relevantes da mesma época, mostraram que essa versão da história do telegrama de Hillsman não é curada. Os funcionários de Washington não estavam simplesmente conspirando para enviar um telegrama de instruções. Eles estavam respondendo à específica demanda de generais vietnamitas que pediam resposta no mesmo dia. Foi coincidência que naquele dia os principais decisores estivessem ausentes de Washington. Embora os funcionários do governo tivessem divididos em facções baseadas nas respectivas preferências políticas, o telegrama Hillsman foi redigido pelas vias normais e liberado pelos procedimentos habituais. Michael Forrestal, secretário do Conselho de Segurança Nacional, deu a Kennedy 2 oportunidades para deter a ação. Uma, ao comunicar que havia uma instrução em preparação, e a segunda, quando entregou o rascunho da resposta ao presidente. As gravações de áudio das reuniões do Conselho de Segurança Nacional do dia 26 de 8 de 62 mostraram claramente que os participantes só discutiram detalhes instrumentais com vistas a facilitar o apoio dos Estados Unidos a um golpe já preparado pelos generais sul-vietnamitas. Nenhum dos presentes fez qualquer objeção à política básica. Ainda mais evidente, o tom das falas nas fitas gravadas não sugere qualquer fúria contra membros de altos funcionários de Washington. Muitos dos historiadores que relatam a versão antiga da história do telegrama Hillsman basearam-se numa entrevista de Robert Kennedy, gravou em meados dos anos 60. Pelas gravações, sabe-se que Robert Kennedy não esteve presente na reunião do dia 26 de 8 de 62, do Conselho de Segurança Nacional. Os funcionários de Washington mantiveram a mesma atitude antes e depois da reunião. A CIA, por exemplo, teria sido centro de oposição. Mas as fitas gravadas mostraram que o chefe das operações da CIA no Extremo Oriente, William Colby, reuniu-se com Roger Hillsman imediatamente depois daquela reunião do Conselho de Segurança Nacional. E que Colby esteve em contato com Hillsman 2 vezes mais frequentemente nos dias depois do apoio ao golpe ter sido decidido na semana anterior. Mais do que isso, antes de uma outra reunião com o presidente, no dia 28 de 8, Colby falou várias vezes com Hillsman. Parece ter ensaiado o briefing do Conselho de Segurança Nacional para o funcionário do Departamento de Estado. Depois daquela reunião presidencial, Colby enviou instruções para a base da CIA em Saigon para que listassem figuras no Vietnã adequadas a substituir Diem. E ao mesmo tempo em que Hillsman instruía o embaixador Lodge a andar mais devagar nos planos para o golpe.
Mas a instrução para andar mais devagar foi efeito do novo relatório da CIA, que informava que os generais estavam adiando seus planos. Mas enquanto os sul-vietnamitas adiavam, os Estados Unidos continuavam nos preparativos decisivos na discussão original do Conselho de Segurança Nacional. Nossa! Em resumo, os Estados Unidos decidiram sim, em agosto de 1963, apoiar o golpe em Saigon, se Dien não se livrasse do seu irmão Nhu Dinh Nhu. Tomada a decisão, como política base, jamais se afastaram dela, nem reduziram o apoio. Mais uma história do podcast Crime, dos grandes crimes da humanidade.